Alô, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer vocês que estão gostando dos vídeos que está sendo publicado e pedir vocês que continuem aí assinando, dando like, dando joinha, que isso ajuda que nós possamos estar cada vez mais longe levando a palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus, em Isaías 42, que está escrito assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será aquebrantado, até que ponha na terra o juízo. As ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que o criou os céus e estendeu-os e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tornarei pela mão e te guardarei e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que fazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, enfatizar que nós estamos sempre falando. Deus, certamente, ele sempre levanta e levantou homens e deu autoridade, que nós possamos pensar que seria de nós se Deus não tivesse levantado homens com capacidade, homens direcionados, cheios do Espírito de Deus, homens com autoridade, com a voz de Deus no coração, para anunciar o que Deus vai fazer na nossa vida. Nós vimos aqui Isaías, o profeta Isaías, agora ele estava falando, ele estava anunciando quem viria depois de todos os processos que a humanidade já tinha passado aqui na Terra, o plano de salvação. Deus não fez o homem para que o homem morra, para que o homem seja exterminado. Deus fez o homem com plano, com planejamento. Deus fez a sua criatura com planejamento. E o plano de Deus não vai ser frustrado. Deus agora estava falando, autorizando Isaías a falar acerca
de quem ele estava ordenando para vir, para trazer luz à humanidade. Deus estava preparando o seu filho, Jesus Cristo. Isaías estava falando quem que Deus iria mandar para que ele produzisse juízo às ilhas, às nações, aos povos aqui na terra. Aqui diz a palavra: eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, a quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Louvado seja Deus. Entre nós, aqui na terra, que viesse o povo de Israel, o povo, a nação santa, o povo adquirido, mas Deus tinha esse segundo plano para enviar o seu unigênito filho. Pus o meu espírito sobre ele, juízo ele produzirá entre os gentios. Louvado, entre todos os povos, em todas as gentes, todas as criaturas. Lá atrás, Deus já usava com autoridade o profeta Isaías, porque o plano de Deus não é frustrado. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Até hoje, o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se ouvirá o seu nome na praça. Nós vemos que Jesus, quando ele veio, aleluias, quando ele veio em Jerusalém, ele caminhava pelos desertos, pregando o que o Pai havia lhe orientado para que ele fizesse. Aqui a palavra de Deus diz que ele veio para abrir os olhos do cego, tirar da prisão os presos, mas os presos que ele fala, esses enlaçados pelas artimanhas de Satanás. Quantas pessoas estão presas, estão agarradas, embaraçadas nos arguilhões do inimigo. Ele veio. Juízo, diz assim, não faltará, nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, e que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, o Senhor Deus, a quem fala aqui a palavra, assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Deus falando que enviaria o seu Filho Jesus Cristo, pois colocou sobre ele o seu Espírito para produzir juízo entre as ilhas, entre a terra, o povo que está na terra. Louvado seja Deus. E diz ainda a palavra do Senhor: eu, o Senhor, te chamei em justiça,
e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, desde o princípio, desde a época de Moisés, aí agora o profeta Isaías falando que Deus, ele quer consertar as nações. Ele quer que seja produzido um juízo. Que juízo esse? Um juízo eterno. Um juízo de arrependimento. Um juízo de salvação. Porque o adversário da nossa alma, ele tenta frustrar o plano de Deus na vida daqueles que não entendem a palavra de Deus, que não buscam a palavra de Deus, que não recebem a palavra de Deus, porque não creem na palavra de Deus. Ele diz aqui que buscou o seu eleito e pôs o meu espírito sobre ele. Deus não fez as suas criaturas para perecerem. Nós vemos que quando houve aquela grande rebelião nos céus, onde aquele anjo de luz quis ser igual a Deus, mas Deus não podia deixar que a sua criatura fosse igual a ele. Então cresceu uma grande vaidade dentro daquele ser espiritual que estava ali. Ele falou: subirei a mais altura e lá eu colocarei o meu trono e serei igual a Deus. Deus vendo isso, Deus lançou de lá de cima esse grande opositor e foi mandado aqui para a terra. E houve aquela grande voz: ai, aquele povo que habita na face da terra. Aquela voz muito tremebrosa apareceu naquele momento, mas Deus traçou um plano e esse plano não é frustrado. De lá para cá, Deus vem traçando plano e na derradeira vez ele traçou o plano primordial, que é enviar o teu único filho. Aqui ele falando, o profeta aqui, Isaías falando agora, o que esse filho, na qual é o servo do Senhor, ele veio como servo, Jesus Cristo, ele veio como homem, ele veio como nós, em carne, para nos dar salvação. Ele nos mostrou o caminho, ele abriu o olho do cego, abre até hoje, ele desceu na profundeza, tomou a chave da mão de Satanás, quando ele ressuscitou no terceiro dia. E ele diz que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverás. Tem um plano da salvação, da vida eterna, que Deus traçou, e o adversário da nossa alma, aquele que foi expulso lá dos céus, a palavra do Senhor diz aqui que no final ele será lançado num lago de fogo que arde eternamente, um fogo de enxofre que nunca se apaga. Portanto, é necessário, amado, e ele, para fechar aqui a palavra, diz o Senhor: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens e esculturas. Fechando nesse versículo,
porque o adversário da nossa alma, aquele que foi lançado, que é opositor a Deus aqui na terra, ele tem cegado o entendimento de muito, e muitos têm procurado deuses, muitos têm feito deuses para as suas orações, e ele fala que ele venceu, Jesus. Portanto, meu amado, essa é a palavra que Deus diz para alentar os nossos corações. Ele enviou o seu Filho para nos dar a salvação, para te dar a vida eterna. Que Deus possa falar melhor no seu coração, que assim seja.